E aí, pessoal, tudo bem? Bom, em geral, eu sou um cara meio raiz no futebol, assim, eu gosto de de certas coisas, certas simbologias, tem sua tradição e eu gosto que essas tradições sejam mantidas, assim, eu acho que é o certo, sei lá, tá? Mas eu também, às vezes, tendo a ficar de mente aberta para algumas situações e tentar compreender situações diferentes, né? Nesta quinta-feira, saíram as primeiras imagens do novo uniforme do Atlético Paranaense, com listras de agora. Vou até mostrar aqui, eu não consegui preparar rápido aqui um sistema melhor, então vai assim toscão. Vou deixar na descrição o link para ver melhor a imagem, tá? Mas fica aqui, ó, esta aqui é a imagem do novo uniforme. Esse aqui é o uniforme 1, 2 e 3 e o azul aqui é o de goleiro, tá? Então, o novo uniforme do Atlético Paranaense, dá pra ver que tem listras diagonais, tá? E o clube que já tinha mudado radicalmente de distintivo já no finalzinho de 2018, né, na véspera daquela final da Copa Sul-Americana. E daí vou pegar também gancho no que um outro Atlético rubro-negro fez, o Atlético Goianiense, que mudou de distintivo no começo do ano, né? Até mostrar aqui também, vai ter sendo esse método tosco aqui, ó. O Atlético Goianiense tinha esse escudo aqui do meio, né? E no começo do ano mudou para esse escudo aqui, que vocês estão vendo, que parece um logotipo de um vilão da Marvel. E eu isso achei legal, tá? Isso é um elogio. E o Atlético Goianiense que mudou de distintivo e também está com um uniforme muito diferente neste ano, com uma opção, né, de uniforme, que foi o que usou contra o Flamengo na última quarta, uniforme todo preto com uma faixa em diagonal vermelha. Eu achei um uniforme lindo, maravilhoso, achei, né? E isso vem aí na esteira de várias mudanças que alguns clubes têm feito aí com o escudo. A Juventus fez uma mudança radical no seu escudo. Eu coloquei a camisa do Verona, porque o Verona teve uma mudança no escudo no meio do campeonato italiano, do atual, do último, né, que terminou, né, adotando um escudo que lembrava esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é o escudo do Verona atual, só que com a borda. Que, na verdade, é uma releitura do escudo que o Verona teve nos anos 80. Que foi, inclusive, o escudo que o Verona tinha quando foi campeão italiano. Aqui, a camisa do Scudetto, né? Que, em geral, são coisas que eu não gosto muito de mexer com distintivo, tudo. Mas, em alguns casos, eu compreendo. E eu acho que isso faz com que eu tenha gostado do distintivo do Atlético Goianiense, da camisa do Atlético Goianiense e da nova camisa do Atlético Paranaense. E daí eu vou explicar o porquê, né? Para os clubes muito grandes, e por isso que eu não gosto da Juventus não, tá? Por isso que eu não gosto da mudança da Juventus e por isso também não defendo mudanças muito radicais em certos clubes. Certos clubes são os líderes do mercado, digamos, para usar um termo bem de publicitário, são líderes do mercado. Então, eles têm a sua marca é muito forte, né? Então o público reconhece, eles estão presentes na mídia a todo momento, estão presentes na rua, em todo momento, mesmo para quem não gosta, quem nem consome aquele produto, ou seja, quem não gosta de futebol, reconhece aquela marca, né? Então quando vê, já bate, já sabe do que se trata. Então, para esses clubes, eu acho que assim, não tem que mexer, são marcas consagradas. A Coca-Cola tem uma marca que é uma marca com escrito Coca-Cola de forma bem rebuscada, um estilo que não é um estilo moderno, mas é a marca da Coca-Cola, não dá para mudar. Aquilo é a Coca-Cola. McDonald's também tem aquela marca dele lá, todo mundo reconhece, é a marca dele. Se for para mudar, assim, tem que ser algo muito bem pensado. Tem que ser pensado se realmente vale a pena tudo, mas não precisa, em princípio. E com o futebol, que tem uma questão de devoção e não só de consumo, acho que isso é mais importante ainda. Porque no final das contas, se a Coca-Cola mudar de marca, mas começar a jogar um monte de propaganda querendo vender uma nova marca que eles adotaram, vai lá, o público vai comprar refrigerante do mesmo jeito. Agora o time de futebol tem uma certa relação ali, histórica ali, né? E por isso acho que é uma coisa que tem que ser cuidada com mais carinho, né? E o público tem que reconhecer aquilo. Agora, os clubes que ficam à margem disso, ficam um pouco abaixo desse escalão, do ponto de vista econômico, tá? Que não são os tais líderes do mercado, podem ser até líderes em mercados regionais, tudo, mas não são na indústria como um todo, no setor, naquele setor, né, como todo.
muitas vezes eles podem ficar ofuscados, sobretudo se as marcas deles forem muito parecidas com as marcas de algum líder. E que é o caso de que os rubro-negros enfrentam muito, os clubes rubro-negros enfrentam muito, né? Que é ficar ofuscado pelo Flamengo, ainda mais agora no momento que o Flamengo está muito bombado, o Flamengo está muito forte, né? Até como imagem, não só em campo, mas também fora dele. Então, ter marca muito parecida, ter uma camisa, ter um distintivo muito parecido com o Flamengo, às vezes é o que você é. Mas, de repente, há caminhos de você ficar um pouquinho diferente e você consolidar o seu espaço. Fala assim, não, desse jeito sou eu. Tá? Quando o Atlético Paranaense lançou a sua nova linguagem visual, né, naquela véspera de Sul-Americana em 2018, eu fiz uma matéria na Trivela, no site Trivela, e que na verdade a matéria é um bate-papo com uma designer, a Gabriela Oliveira, que é uma designer torcedora do Atlético, né? Então eu conversei com ela, troquei uma ideia com ela, para a gente falar um pouco do ponto de vista de torcedor e um pouco do ponto de vista do design e do marketing ali, né? Porque ela é designer que trabalha com marcas. Então, um pouco do trabalho de técnico, de design, de marca, e um pouco do trabalho do papel de torcedor também. Sobre essas mudanças, o que ela achava, ela não trabalhou na elaboração das novas marcas do Atlético. Né? Vou deixar o link da matéria, tá aqui na descrição, tá? Só para deixar rápido o que eu achei, por exemplo, quando o Atlético mudou. Eu não gostei do escudo. Eu não gostei do escudo porque esse escudo que o Atlético tinha, que é esse aqui, dessa camisa, eu já achava super legal. Eu achei ele super legal, esse escudo. E ele já é um escudo muito próprio. O escudo que o Atlético tinha anterior a esse era muito parecido com o do Flamengo mesmo. E daí acho que era um problema, porque poderia criar confusão, tudo. A única diferença é que antigamente tinha listra na horizontal, depois o Atlético mudou o escudo para listra na vertical, mas o desenho básico ali, a ideia do escudo era muito parecido com o do Flamengo. E esse escudo não, esse escudo aqui eu achei muito legal quando foi lançado, e eu achava que era a cara do Atlético, representa bem o que é o Atlético, é um escudo próprio, uma marca própria, não confunde com ninguém, e esse é o Atlético. E o Atlético já tinha feito uma coisa diferente ao mudar a listra horizontal para a listra vertical, isso lá no final dos anos 80, com a ideia de ficar menos Flamengo, de ficar com uma cara mais própria, uma cara mais Milan, digamos, né? E daí na conversa ali, eu até falei que eu tinha achado engenhoso, eu tinha que me acostumar com a ideia, mas tinha achado engenhosa a ideia de trocar o nome do Atlético em português, assim, normal, para fazer um Atlético em português mais antigo, com um H no meio, né, que é o que o clube adota hoje, né, o Atlético. E eu tinha achado uma ideia engenhosa, de você ter uma marca própria, você se diferenciar do Atlético Mineiro, que é um clube que tem mais projeção nacional, e você ficar sendo o único Atlético daquele jeito, um Atlético com H. E ainda teria a vantagem de, na ordem alfabética dos clubes, o Atlético passar à frente até, né? Ficar ser o primeiro a aparecer. Mas eu achava melhor, por exemplo, do que forçar a adoção do Paranaense, que é uma coisa que a diretoria do Atlético chegou a fazer na década de 2000, de tentar ver se emplacava a ideia da torcida chamar o clube de Paranaense, deixar de ser Atlético para ser Paranaense. E o clube Atlético virar só parte do nome, como é um futebol clube, como é um esporte clube, né? Como o Juventus da capital de São Paulo é Clube Atlético Juventus, né? Então, e virar só o Paranaense. Eu achava que era uma ideia que você até preservava o nome. A torcida do Atlético até tem uma simpatia pelo Paranaense, porque é a forma como a imprensa latino-americana muitas vezes se refere ao clube, né, por desconhecimento, né, então chama de Paranaense por achar que é o nome do clube só. Então o atleticano até às vezes brinca disso, mas não é, o atleticano é atleticano, ele não vai ser paranensista, alguma coisa assim, né? Então achava uma mudança meio forçada, que era meio antinatural. Mas botar o H achei engenhoso. Você faz uma referência histórica, porque o Atlético, o primeiro nome do clube tinha H, então você não está inventando algo novo, na verdade você está recuperando uma coisa que já existia. Você faz uma mudança bem discreta, mas você se diferencia dos outros. E além de tudo, você passa a ter uma marca própria ali, né? Então achei engenhoso. Tinha que me acostumar só com a ideia na época. Hoje acho que todo mundo se acostumou, não parece haver um grande conflito sobre isso. A camisa, daí na conversa a gente chegou, a camisa que é uma coisa que a gente tem que ver. E até tem no meio dessa matéria, até a gente fala que mais importante que o uniforme que o Atlético passou a usar naquele momento,
né, que é o uniforme que o Atlético usou no passado, que vinha aquelas 3 faixas em diagonais aqui, né, que é a referência até um pouco ao furacão do novo escudo, era o segundo uniforme que seria lançado, que é o que foi lançado agora, foi divulgado e teve imagem divulgada nessa quinta. Por quê? Porque aquele primeiro poderia ser simplesmente assim, ó, você está querendo fazer um novo uniforme aqui para chocar, você pode fazer qualquer que seja o desenho. O segundo ia dizer qual que era a linha que o seu clube passaria a seguir. Porque daí, assim, à medida que você vê o segundo uniforme e o primeiro, você tem uma sequência. E daí você vê se existe uma base de desenho. E a gente viu qual que é essa base. A minha dúvida naquele momento era: o Atlético passou a ser um time de camisa vermelha e calção preto, e com alguns detalhes pretos na camisa, ou ele passou a ser um clube, continuou sendo listrado rubro-negro, mas com listras em diagonal, que é um tipo de desenho que não existe praticamente no futebol mundial. Se existe, pensando rápido assim, eu não lembro. Camisa vermelha e calção preto já é um tipo de desenho raro no Brasil, mas existe, né? Tem o Brasil de Pelotas, mas o Atlético é maior que o Brasil de Pelotas, tudo. Então poderia ser uma opção, né? Então o Atlético vai ser um rubro-negro, mas não vai ser mais um rubro-negro listrado, né? Vai ser um rubro-negro vermelho, camisa vermelha e calção preto, então ele vira sendo o único rubro-negro com esse estilo dentre os clubes aí de Série A do Brasil. Ou então o Atlético ia usar as listras em diagonal, que também seria algo inédito, porque aquela camisa era um meio termo, né? Porque ela era metade toda vermelha e outra metade era listrada em diagonal. E agora a gente viu, é listrado em diagonal. Então talvez o Atlético esteja adotando uma postura de ter virado o clube rubro-negro diagonal, né? Rubro-negro vertical tem o Vitória, que muitas vezes tem adotado esse desenho, né? O rubro-negro vertical já desde do finalzinho dos anos 90, e daí tem outros clubes ali, Milan, Bayer Leverkusen, tudo. Rubro-negro horizontal tem o Flamengo, tem o Sport, mas rubro-negro diagonal tem só o Atlético, porque o Sport até tem listra diagonal no escudo, mas na camisa não. Então o Atlético poderia adotar essa marca, é o clube da listra diagonal. O distintivo é com listras em diagonal, e o uniforme aparentemente vai adotar essa linha. Eu achei uma linha interessante, achei uma ideia interessante. Você está mudando um pouco a tradição, tudo, mas o Atlético já foi um clube que sempre foi muito mais progressista nessas ideias, né? O Atlético já mudou do horizontal para o vertical. Nos anos 80, quando isso ainda era um negócio meio tabu, e depois mudou o escudo radicalmente, para adotar esse aqui nos anos 90. Então acho que foi uma mudança interessante ali, de caminho. Então o Atlético talvez esteja se consolidando ali como um time de listra diagonal. O Atlético Goianiense tinha um problema, que o escudo dele era muito parecido com o São Paulo. Não só pelo desenho, porque pelo desenho outros também são, como o Fortaleza, mas pelas próprias cores, que são as mesmas do São Paulo. Então, mudar o escudo também era uma coisa interessante para você não ficar ofuscado pelo São Paulo. Claro que tudo isso é uma questão de ter que comunicar com a torcida e ver o que a torcida quer, o que a torcida está disposta a aceitar. A torcida do Atlético estranhou um pouco as mudanças que a gente viu no final de 2018, mas hoje parece estar aceitando melhor. Talvez ainda tenha a rejeição um pouco com, sei lá, com o escudo, que realmente o escudo eu achei que ficou esquisito. Mas assim, já está se acostumando um pouco mais. Em relação ao nome, por exemplo, eu acho que não houve tanto problema. O Atlético Goianiense mudou de escudo, passou a adotar esse escudo que eu até falei, parece um símbolo de vilão da Marvel. O que eu tô falando isso como elogio, porque achei um escudo chamativo, forte, um desenho que causa alguma empolgação ali, né? Porque é um escudo com imagem forte ali, né? De impacto. E o Atlético pode estar querendo passar isso. E, de repente, pode estar também vindo para uma linha de mudar o uniforme. Ano passado, o Atlético já chegou a usar o uniforme meio a meio, né? Meio Newell's Old Boys, né? Metade preto, metade vermelho. E agora tem esse uniforme todo preto com uma faixa em diagonal vermelha. Não dá para ver uma linha muito clara entre esses uniformes, mas você percebe, o Atlético, de repente, pode estar começando a querer fugir também do rubro-negro horizontal, que já é uma marca muito forte
com o Flamengo e também com o Sport. Então o Atlético pode estar querendo se diferenciar nesse aspecto também. Eu acho uma saída válida para esses clubes ganharem, até engajarem melhor seu torcedor ali, né? Você fica com uma marca mais própria, o torcedor ele passa a ter mais empolgação com aquela marca quando vê, não, isto é meu, isto é só meu, é original. Ninguém vai me acusar de ser cópia de ninguém, mesmo quando não é cópia, as pessoas acusam de ser, né? E ninguém vai acusar de ser cópia de ninguém. Então não achei errado o Atlético ter buscado isso. Como o Verona quando mudou, apesar do Verona, na verdade, ter feito só uma releitura de um escudo que o Verona já teve, eu também, assim, me causou um pouco de estranhamento, eu como simpatizante torcedor do Verona, não achei ruim, porque por causa disso, o escudo antigo do Verona é de um template muito comum em escudos de clubes italianos. Então, para o Verona se diferenciar, achei interessante. A Juventus não, porque acho que a Juventus já tem um escudo que era consagrado e era um template de escudos italianos comum, mas que a Juventus é o clube que tem aquele símbolo, né? É o clube que todo mundo reconhece como o dono daquele desenho. Então acho que a Juventus não precisa mudar, né? Os outros que eventualmente precisam mudar para se diferenciar. Então vem mudanças aí. E outro fator que eu acho, e daí até por isso aqui é nacional, até acho que vários clubes poderiam também aproveitar, daí não só na questão de distintivo, tudo, mas na questão de camisa, o fato de muitos desses clubes de centros regionais estarem adotando um modelo de fabricação própria do uniforme. Acho que isso contribui ainda mais para isso, porque eles se livram das amarras do fabricante, então eles não precisam mais ficar com uniformes que tem que seguir um padrão de desenho do seu fabricante, e ele pode adotar o que ele quiser. E daí ele passa a ter muito mais liberdade de trabalhar a sua marca. A sua marca, no caso, o uniforme, né? Como marca, como um símbolo seu. Né? E pode fazer coisas mais diferentes, como o Atlético Goianiense tem feito, né? E acho que isso é um caminho também que poderia ser utilizado para seguir nesse embalo. Mas é isso, então, fazendo um vídeo um pouco diferente, eu nunca tinha feito um vídeo comentando camisa e escudo, mas achei que esse é um tema que acho que as pessoas até gostam e eu acho justo falar disso, porque eu acho que é capaz de a gente começar a ver mais casos. Depois do Atlético Paranaense fazer isso, depois do Atlético Goianiense fazer isso. O Vitória mesmo, que lá nos anos 90 também parou de usar o rubro-negro horizontal como um desenho padrão e passou a adotar várias vezes o rubro-negro vertical. O Vitória também, fugindo disso, é capaz de a gente começar a ver isso com outros clubes, né? Clubes que às vezes têm uniformes parecidos com clubes maiores ou de mais projeção no público, na mídia, começarem a buscar coisas diferentes. Eu não sei se de repente um Ferroviário do Ceará não vai buscar alguma solução assim, se de repente o Santa Cruz com o seu uniforme não mudar o escudo, porque o escudo é bem próprio do Santa Cruz, mas de repente começar a criar elementos diferentes na sua camisa para ficar com uma cara mais própria, de repente outros clubes começarem a pensar em soluções diferentes, ou então uniformes 3, camisa alternativa, mais alternativa diferente ainda, para ficar com uma cara própria ali, ter algum elemento próprio que não pareça que não pareça tanto com de algum clube mais conhecido nacionalmente. Então é um processo que pode estar acontecendo e assim, apesar de eu ser tradicionalista no futebol, nisso acho que há casos bem justificáveis, e esses eu considero casos justificáveis. Se acontecer mais, não condeno quem faça e não vou condenar quem faça, e assim, em alguns casos até talvez seja bom mesmo fazer, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, veja os links aqui embaixo, né, que eu vou deixar. O link da matéria do Atlético Paranaense, por exemplo, que ficou uma conversa bem legal e sobre tudo que eu falei aqui. E escreve aqui embaixo o que vocês acham, né? Sobretudo se vocês forem torcedor de um desses times ali que podem ser que sejam alvo de confusão, né? Por exemplo, me lembro muito de conversar com o Tony Pezão do Desimpedidos, o torcedor do Santa Cruz, que morava aqui em São Paulo, e ele se incomodava, ele gostava de andar com uma camisa alternativa do Santa Cruz, porque sempre que ele andava com a camisa do Santa Cruz na convencional, ou a 1 ou a 2, ficavam falando na rua que ele era São Paulino, e isso era uma coisa que incomodava ele. Então ele gostava de ser identificado como
torcedor próprio, entendeu? Então, tem várias questões ali, né? Então, escreve que, mas se você torce para esse time, para Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, ou algum outro clube que muitas vezes é tido como uma versão de algum clube um pouco mais conhecido ali, se vocês acham que seria interessante mudar ou não, tá bom? E é isso.